ar, o Resenha Tricolor, estamos de volta depois de uma longa pausa. A culpa não é nossa, né? Porcaria do time cai no Paulista. Tem uma parcelinha de culpa, né? Estava fora e tal, mas estamos de volta. Empresa e tal. Dani, coisas de compromissos profissionais. Mas eu tava falando, viu? É melhor ir no dentista do que vir falar do São Paulo, mas estamos aí. Daniel Campos, São Paulo eliminado no Campeonato Paulista. O jogo treino secreto, né? O São Paulo é um agente do FBI que não pode falar do jogo treino. Rogério e elenco, contratações tenebrosas. Eu queria começar com um assunto interessante que eu sei que você vai gostar. Dani, a construção da narrativa dos caras, o discurso do Casares, ele é tão ruim, ele é tão, pra mim, maléfico a quem assiste do outro lado, que notícias boas se tornam notícias ruins. Cara, o que eu quero dizer com isso? Vai sair o balanço, né? Algumas pessoas tiveram acesso, tal, hoje vai para o conselho. E o São Paulo reduziu a dívida em 37 milhões. Se os caras tivessem falado, olha, a gente equilibrou algumas coisas, a gente aumentou a despesa, mas a gente aumentou a arrecadação, a gente ainda não conseguiu equalizar, mas graças à venda do Antony, tivemos um saldo positivo. Não. Os caras contam uma hora lorota da história, porque no fim das contas o São Paulo teve o superávit porque vendeu o Antony e o Casemiro. Se não, teria o prejuízo igual teve. E os caras podiam dar essa boa notícia de uma forma sem chamar a gente de idiota, mas os caras acham que a gente é idiota, aí você fica puto com uma notícia que era pra ser boa. É impressionante, Dani. Até quando? Até onde ele acha que a gente é trouxa? Ele acha que a gente é muito trouxa, acha que você que tá assistindo agora é um puta trouxa. Tem uma coisa que o Casares é muito bom. História, né? Contar história. Então, ele conta um monte de história assumindo que ninguém tem memória. E que não fica gravado. E como ele não fala pra ninguém, ele fala sempre sozinho, né? É sempre monólogo. Ninguém debate, né? Não tem debate. Então, o Instagram dele não tem debate, é fechado comentário. Ele só aceita falar para jornalista se for jogo combinado. Se ele for indagado, ele não fala. Até o teatrinho André Hernan, você é um jornalista sério. Aquele teatrinho Malhação, de te encontrei aqui na porta do CT. Cara, é ridículo demais, sabe? É constrangedor ter que passar por isso para conseguir uma entrevista. Ótima pergunta, André. Levanta a bola para eu cortar. Ai, olha que lindo. André não levantador de bolas. Porra, não precisa, sabe? Eu acho que, beleza, todo mundo que sai de uma grande emissora e vai trabalhar com as próprias pernas como criador de conteúdo, eu acho que tem que alimentar a família, então eu não julgo o que precisa para dar audiência. Mas foi muito constrangedor, muito mesmo, assim, foi constrangedor. A entrevista foi constrangedora e as respostas são ridículas, né? Uma entrevista ridícula, que não leva nada a lugar nenhum. Tá tudo bem. E tá em resumo, ótimo, tá tudo né? ótimo. Mas acho que tem algumas coisas, cara. Primeiro, ele gerou uma expectativa de redução da dívida em 100 milhões. Então, quando vem 37, você fala assim, cara, alguma coisa no plano deu errado. Segundo, que na própria matéria do GE, a gente estava até tirando sarro, tipo, ele tem tanto mitomania, né? Que ele quer se dar mérito por coisas Pela que ele não fez nada, sabe? Tipo, o Ajax vendeu pro Manchester e ele acha que ele influenciou diretamente. Cara, se você acha isso, você é doente. Você não participou, você não tem mérito, você não costurou o contrato do Antony. No Casemiro, então, nem se fala, muito menos, sabe? né? É o clube fornador lá atrás. E daí, se você pega a gestão Casares, a dívida, mesmo com essa redução de 37, no momento que ele assumiu até agora, ele aumentou a dívida. Porque ele cresce a dívida a mais de 37 no primeiro ano. Então, se você pega Agora, se eu não me engano, a dívida bateu os patamares de 2020, isso, segundo a matéria do GE, né? Então, né, não deveria ser uma super notícia, sabe? Porque já era um clube muito endividado, que agora continua muito endividado.
e deu sorte de ter 2 vendas históricas Que não estavam na que não nossa estavam na alçada. alçada. Então, assim, o mérito que ele quer bradar, que ele é um puta gestor profissional, ele não existe na prática, porque não tem redução de despesa. Porque a matemática diz que a despesa cresceu mais, que a receita, receita. porque senão cairia pelo menos 100 milhões se tivesse equilibrado, certo? O que você fez, É. o que você fez foi ruim. Mas o que outro fez lá atrás, que foi formar o Antony, vender o Antony, costurar bem, formar o Casimiro lá atrás, que, amigão, não é mérito seu? Não foi você que fez? E Dani, e não será, porque são 27 contratações entre o sub-20 e o sub-17. 27 contratações. Já nem formar a gente forma mais. 15 já foram dispensados. Então, mas eu acho que, assim, eu estava até comentando isso essa semana. Cotia tá arrendado. A entrevista do Menon com o Biasotto, Menon, não sei como fala o nome dele, para mim escancar o modus operandi do Biasotto, que não é bom, não é saudável para o São Paulo. O que ele fala? É que é normal. O que? Fatiar, Jogador, contratar isso aí, todo mundo. Assim. Todo clube faz, a gente vai todo fazer. mundo. Então, o São Paulo, que era exemplo de algo que era melhor que a média, se nivela por baixo e discursa que a média é essa e beleza. Mas entendeu? se estivesse fazendo isso para reduzir dívida, ó, é o Mas não seguinte, é. aquela dívida que eu tenho com você, eu vou dar 10% Cara, do João ali, do sub-17, você abate os 50 e milhões. Você corre o risco comigo, né? Não acontece, não Não é acontece. isso. Porque se fosse isso, você até fala, tudo bem, tá pensando. Não é esse o não é, pensamento, porque a dívida não diminui, Não- fatia jogador. Não é esse o pensamento. Se o São Paulo tá perdendo, alguém tá ganhando. É, Né? O São Paulo no profissional tem 31 contratações, na base tem 30 e 15 já dispensados e, a da gente, base. e no profissional. Também, Né? também. Tipo, chega um monte de gente, sai no ano seguinte, Para quem que isso é bom? Pro empresário. Pro empresário isso é Colocou ótimo. o jogador na vitrine, Isso. foi no São Paulo. Né? E tem comissão em todas as transações. Fora o André Anderson, essas coisas que não saíram porque ninguém quer. O Isso, o Orejuela. próprio Orejuela. Lateral direito nós temos que falar como um capítulo à parte. Né? Porque agora você traz um cara de 300 mil reais, de 29 anos. Ele vai ganhar 300 mil? Não, ele custou 300 mil reais, o passe. Né? Mas beleza. É o No sexto. começo da sua gestão, você pagou 13 milhões de reais por metade de um lateral direito que está no elenco. Você acabou de trazer o Natan de volta. Isso. E ele mandou o Lisieiro. E Por mandou mais o Lisieiro. que... Mas assim, o primeiro reforço da janela é um lateral direito que tem números semelhantes aos caras que você... Tá dispensando. Então não faz sentido, cara. Não tem lógica por trás, não tem fundamento. E dentro disso tudo, o Casares discursa em público Como se estivesse tudo bem. tudo bem. Estou fazendo um grande trabalho. O Bruno Grossi fez um texto hoje, não sei se você chegou a ler. Não, eu retuitei. Eu assino a newsletter dele. Genial. E eu recomendo a assinatura da newsletter, que é muito boa. Ele faz até uma autocrítica sobre... E ele, quando cobria, falou assim, pô, eu não tinha esse olhar quando eu cobria. E daí ele pega um monte de questões... A câmera bariátrica. de promessas. Que já né? nem tem mais. Nem Ninguém tem. fala mais de câmera Eu bariátrica. falo um monte de coisa, né? E eu sou torcedor super moderno. Hoje é uma bosta e ninguém fala mais. A Total Acesso, o Comitê de Inovação vai avaliar e teremos algo muito melhor. E ninguém avaliou. Ninguém avaliou. Câmaras setoriais, a siglinha lá do Departamento Médico Avançado, que eu já nem lembro como é. Refis Plus. Refis Plus. O que é o Refis Plus? Ninguém questiona de volta. Então ele solta um monte de nominho da cabeça dele, finge que é profissional, e daí você pergunta, todo mundo que pergunta para ele do Belmonte, você vê que ele nunca responde do Belmonte. Você fala, o Belmonte é um absurdo, você não tem uma gestão profissional porque você põe um amador bizarro na sua diretoria de futebol. Quando alguém fala isso nesse tom, em qualquer entrevista, ele não responde do Belmonte. Eu não vi ninguém nunca falar, né? Mas quando isso fica implícito. Daí ele fala do Biasotto não é profissional?
O Rui Costa não é profissional, o Muricy não é profissional, o futebol de São Paulo é muito profissional. Ele ignora o chefinho porque ele sabe que ele não tem defesa. Então ele não pode falar do Belmonte, ele não fala. E não vai sair antes da eleição, né? Não só não vai sair antes da eleição, como o Belmonte possivelmente é reeleito junto com ele. É isso que eu tô falando. É isso. Muito provavelmente fica aí. E por que fica aí? Porque é o cara que puxa voto. Então, isso, assim, se você trabalha no mercado, você entende, assim, o São Paulo é uma empresa com potencial de faturar meio bi, mais, né? Faturou 660. 600, né? Mais de meio bi, 660. né? Então, que é uma boa, um bom milhões, faturamento. né? Mas só para comparação, o Palmeiras faturou 1 bi 200. 1 bi 200, metade. Né? Mas tudo bem. Uma empresa de meio bi. O diretor de uma empresa de meio bi precisa ter gerido os salários dessa proporção, precisa ter vivido desafios dessa proporção, construído histórias dessa proporção. Qual é a principal unidade de negócio de uma empresa de 600 milhões? O futebol. Né? O futebol é onde tem... Claro. Segundo a matéria, dos 660, 550 vieram do futebol. Isso. Beleza. Então, o futebol é uma unidade de negócio de meio bi. Isso. Certo? O Belmonte, ele não seria cogitado para nenhum processo seletivo de nenhuma empresa que fatura meio bi no Brasil. Não. Nenhum. Não. E não porque ele é uma má pessoa, nem sei, mas... Ele não tem credenciais para isso. Não tem currículo. Ele não tem currículo, ele não tem competência para ser diretor de uma empresa desse porte. É só ver a gestão da crise do vestiário. Isso. Aonde precisa intervir o diretor de futebol? Não sabe. Tipo, os caras que estão ali ganham salários que ele nunca teve acesso. Ele resolveu problemas infinitamente menos complexos. Ele é muito incompetente para a cadeira que ele foi alocado. E ele foi alocado nessa cadeira porque ele puxa voto. Exato. Então a máquina é montada para dar errado. E quando você questiona isso, os poucos que conseguem janelinhas para questionar, porque não existe questionamento, isso não é respondido, porque não tem resposta, não tem defesa. E daí você fica girando em torno disso, entendeu? Queria te fazer uma pergunta em cima disso, porque quando a gente vai falar também da crise aqui, quando aconteceu a crise do Rogério com o Marcos Paulo, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Belmonte não apareceu. E quem apareceu foi o Muricy. O Muricy falando que está trabalhando muito, que trabalha mais do que trabalhava antes. Sim. E eu falei isso, eu coloquei lá no Twitter que eu falava, puta, eu amo o Muricy, tá? Quero deixar bem claro. O Muricy é meu ídolo e tal. Mas... Tá aqui, eu tenho o quadro do Muricy. Pois é, tá aqui, ó, Muricy. Mas, cara, aonde aparece esse resultado? Porque se na intersecção entre a base e o profissional, a gente acabou de falar, 30 jogadores contratados, um monte de dispensados, isso não está acontecendo. O departamento médico do São Paulo está sucateado. Gestão do elenco, a gente acabou de falar que teve briga. As contratações estão péssimas, a diretoria é amadora. Aonde aparece o trabalho do Muricy? E eu questionei isso, aí todo mundo, talvez o Muricy não tenha peças o suficiente para poder trabalhar. Então tá fazendo o quê, né? Mas qual que é a peça? Sei lá, eu falei, Não, eu dei um exemplo do encanador. Porque ele falou, eu trabalho pra caramba. Blindado pela história como treinador. Exato. Mas é engraçado que essa história não tá blindando o Rogério. E tá blindando o Muricy. Porque o trabalho do Muricy na função atual é horroroso. Horroroso. Esse é meu ponto. É isso que eu queria entender. Porque eu falei, o encanador. Você chama o encanador todo dia na tua casa. O cara vai lá todo dia, trabalha 8 horas. O cara tá dedicado. Você vê que o cara... Mas o vazamento continua lá. Não tá servindo pra nada. Aí falaram, mas o encanador não tem ferramentas pra arrumar o vazamento. O que seriam essas ferramentas? Mas entendeu? Esse é meu ponto, cara. O Muricy, o próprio Rogério, eles são escudos de incompetentes. Mas o Rogério, eu coloco eles dois em balaios diferentes. O Rogério, ele faz o dele, bem ou mal, ele tá lá, ele escala, ele põe o Rafinha de zagueiro. Você pode não concordar. Sim. Mas ele faz, ele muda, ele põe o goleiro, ele manda contratar, ele manda demitir, ele briga com não sei quem, ele afasta quem ele não gosta. O Muricy eu não vejo nada. Então, mas o Muricy na hora
da confusão, ele dá uma entrevista falando nada com coisa nenhuma. Que tá trabalhando pra E caramba. um monte de gente defende. Então, mas Esse é o papel dele. Mas é que eu acho que o problema pegar do o São alienado. Paulo é isso, mas é que essa galera precisa começar a acordar, cara. Porque, Dani, vamos lá. Essa galera não assiste a gente. Essa galera não tem interesse em profundidade. Puta, tem um monte de cara que me segue, que fica me enchendo o saco, que fica criticando que eu tô criticando o Muricy. Tem uns caras, O cara tá criticando que você tá criticando o Muricy. Ele não tá vendo que o Muricy não tá ajudando. Para ele, o Muricy é imaculado. Pra mim, como técnico, também. Mas ele não é mais técnico. Exato. Ele não é treinador do São Paulo. Assim como a gente criticou o Lugano, que é um dos meus maiores ídolos, o Raí. O Raí é meu maior ídolo. O meu também. E eu não ficava falando, o Raí é um ótimo dirigente. Até perto do Belmonte eu acho ele melhor. Mas o Raí foi ruim como diretor. Foi ruim como diretor. Foi nocivo para o São Paulo. O Muricy não está ajudando. O Muricy não consegue ter voz. O Muricy está cercado. Tipo, você pega a fotinho hoje, né? Quer ver? Instagram do Casares de hoje. Hoje que anunciou o Caia? Foi hoje, né? Foi. O Raí Ramos lá. Caia. O Raí. Mas assim, ó, a primeira foto do dia é essa aqui. Então, tá o Casares falando que ele tá vendo o jogo treino aqui do lado. O treino secreto, né? Porque secreto. Ninguém pode saber que a escalação, aliás, vai mudar o destino do São Paulo saber a escalação. Qual é o papel do Muricy aqui? Então você pega essa foto de hoje de manhã, né? O Casares posta essa foto, só ele e o Muricy assistindo o treino. É o discurso. Eu tô aqui trabalhando, porque eu sou muito trabalhador. E olha quem tá aqui me escutando e debatendo futebol comigo. O cara que vocês amam. Se este cara que vocês amam tá aqui me dá moral, você também deve me dar moral. Esse é o papel do Muricy. É melhorar a imagem do Casares, é blindar o Casares. Pô, se o Muricy se submete ao Belmonte, você vai criticar o Belmonte? Mas é isso que me incomoda no Muricy, ele se submete ao Belmonte. Ele se submete ao Belmonte, ele tá na foto ao lado do Casares discutindo com o Zé Mané para ele se promover. Então o Muricy hoje ele faz parte de uma engrenagem de blindar incompetente. E esse é o papel dele lá. E me incomoda ele aceitar. E cola. Ô Dani, por que eu acho que essa galera tem que começar a abrir os olhos? Eu vou te dar um cenário aqui. O que acontece com um time que atrasa salário, um time que não tem união do elenco, um time que o treinador é questionado e tá numa corda bamba de todos os lados, quer você goste ou não, eu até acho que ele tem que ficar, mas tá na corda bamba. Um time que não tem convicções das contratações, porque chega um, vai embora outro. Um time que tem um departamento médico recheado, uma preparação física horrorosa. O que acontece com um time desse normalmente num campeonato brasileiro disputado? Cai. Cara, eu não tô dizendo que o São Paulo vai cair, mas eu tô dizendo que eu vou comemorar cada vitória do São Paulo Futebol Clube como título. Eu também. Porque o São Paulo, se não cair esse ano, não cai nunca mais, cara. Porque não tem nada no entorno da agremiação do São Paulo Futebol Clube que me diga que o São Paulo vai fazer um bom campeonato. Não tem nada. E eu espero que na terceira rodada eu fale, caramba, olha que surpresa agradável. Também. É o que eu mais quero na minha vida. Mas se você olha o cenário geral, a gente só falou aqui por enquanto do presidente, do diretor de futebol e do Muricy. Se a gente começar a falar do técnico, do Marcos Paulo, do Luciano, do Caleri machucado, que até a renovação do Caleri no dia que foi, virou uma má notícia, porque você tava todo feliz. Os caras conseguem transformar uma boa notícia em má notícia, cara. Mas, quer ver? Você olha o cenário, Dani, é catastrófico. Eu quero até achar a escalação para falar. É catastrófico. O que ver de positivo no São Paulo? Porque eu tava falando isso, eu tava treinando na academia de manhã, aí eu falei que a gente ia gravar, o cara, mas fala só as coisas boas. Que coisas boas? Então isso, eu juro, esse é o ponto, eu fiquei pensando, por isso que eu comecei falando, o balanço seria uma boa notícia se os caras não tivessem feito a papagaiada que fizessem. Eu acho que vai ter manobra pra caralho. Eu não consegui achar boa notícia, Dani, não consegui.
Vocês conseguem achar aí? Alguém manda uma boa notícia aqui. A renovação do Caleri, achei uma boa notícia. Mas o Caleri já estava até o fim de 25. Daí você prorroga até o fim de 26. Que, tipo, neste momento não conta muita coisa. Nada. E no dia seguinte sobe o alerta do Maldonado lá, que fala assim, pô, você tá renovando devendo, com o cara e você não me pagou, seu imbecil, sabe? Não, e a entrevista, né, a notícia que o São Paulo esse ano reduziu a dívida desse ano, né, em 26 milhões. Aí no dia seguinte sai a notícia que tá com dois meses de direito de imagem atrasado. Cara... Não, a gente tá gravando agora, são 9h05 da segunda-feira. Daqui a pouco sai o sorteio, a gente fala dos grupos da Sul-Americana. Mas o Belmonte deu entrevista agora na expectativa dos grupos, e ele falou que a meta dele é atrasar o menos possível. Não é pagar em dia, é atrasar menos. É atrasar pouco, sabe? A meta do diretor que comanda não é pagar em dia. Ele assume que ele não é competente o suficiente para pagar salário em dia, sabe? Direito de imagem em dia. E esse é o nível. Então, e o que acontece com um time assim, Dani? Caralho, velho, eu quero muito achar a escalação. Escalação do quê? O Guini, sabe quem é o Guini? Sei. Ele fez uma escalação, tipo, elogiando, assim, ele falou assim, o São Paulo vai treinar no 3-5-2 e dá pra montar um time competitivo pro brasileiro. E daí, tipo, ele, óbvio, tirou todo mundo que tá contundido e... Tá, dá um norte aí. E daí era, sei lá, goleiro X, porque o goleiro é o Rafael ou Felipe Alves ou alguém. Daí era Arboleda, Alan Franco e Diego Costa, ou Arboleda, Beraldo e Diego Costa. Daí era Rai Ramos, o Mendes, Luan e Caio Paulista. Então era um 3-4-3. Eu lembro direitinho disso. Eu duvido que ele joga com Luan e Mendes. Rai Ramos, duvido. Rai Ramos, Luan, Mendes e Caio Paulista. Duvido. Tipo, esse time tem Rai Ramos e Caio Paulista. Já fudeu, tá ligado? A zaga, na teoria, é boa. Foi o que eu falei. Falei, cara, a primeira linha, que é a linha de defesa, eu acho boa. O meio campo tem 2 volantes e 2 alas. Que relativamente bem. 2 volantes bons, mas que eu duvido que joguem. Vai jogar o Nestor. E daí o ataque era Rato, David e Erisson. Rato, David e Erisson... É ataque de Série B. 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 É que tem o Caleri, né? Mas tudo bem. Mas é que a escalação do começo do brasileiro... não sabemos quando o Caleri... a gente não sabe nada, aliás, né? O Gabriel Neves... O Gabriel Neves ninguém sabe se tá machucado, se não tá... O São Paulo é isso aí. É o buraco negro. É o buraco negro. Mas, assim, você pega essa escalação... um belo título, hein? O buraco negro tricolor. Vai virar... areia movediça tricolor, sabe? Quanto mais se mexe, mais se afunda. Mais afunda. Mas assim, beleza, você tem zagueiros para montar uma linha de 3. Daí você pega as alas, é Rai Ramos, que é um cara X de 29 anos, que nunca nada. Foi contratado pelos gols do Fantástico. Por um gol que o Cássio falhou de longe, essa é a contratação. E do outro lado, o Caio Paulista, que não é um lateral, que é um cara X, que esses caras não fazem bons jogos contra times grandes de Série A. Eles nunca viveram isso, sabe? Daí você tem Luan, que é um bom jogador em recuperação, e o Mendes, que começou bem e já não sabemos mais, né? E o ataque, David, Rato e Erisson, é um ataque de Série B. Apesar de eu achar que o Rato tá ok, o Erisson não sabemos. Cara, é que o Rato é ok. Eu tava vendo o programa lá do Sombra, do Senna e tal, e eu concordo muito com o que o Sombra falou, e é uma defesa que eu tenho aqui. Eu acho que o Rato fez um bom paulista. Um bom paulista. E o Rato é um ótimo reforço para disputar a Série B. E é verdade. Esse é o nível dele. Tipo, o Rato enfrentando times de Série A não tem um jogo bom nem pelo São Paulo. Ele não fez bons jogos contra desafios mais difíceis. Só que ele fez bons jogos nos desafios mais fáceis. Nas goleadas do São Paulo ele apareceu. Então, assim, eu não sei se o Rato... E é uma dúvida mesmo, tá? Eu não sei se o Rato é um reforço útil para o brasileiro. Porque na história da vida dele, ele nunca foi útil neste patamar. Foi um protagonista. Ele nunca foi útil neste patamar de desafio. Ele se mostrou útil em desafios mais simples. Mas aí na teoria
o Erisson... é que o Botafogo tava na Série B quando o Erisson... Não, tava o Erisson e o tava David fizeram até bons campeonatos por time de Série A. O David não. No Fortaleza ele fez bom campeonato. No Brasil, ele tem lampejos no Fortaleza, mas o David no mas Internacional... eu entendo o seu ponto. Não é um David no time... Internacional não foi protagonista, não Você fez não gol, olha não esse decidiu time o jogo. e fala vai pra Libertadores. Nunca. Não. Mas nunca. Esse time pegando Sul-Americana é um feito estratosférico. Fala, caralho, olha o nível do time que pegou Sul-Americana. Mas vamos lá, sabe? A gente tem nesse time Caleri, Sim. tem Luciano e o Caleri. E o camisa 10, tem o camisa 10. O O Luciano. É. E aquele rapaz argentino também, o Caleri. Não, tô brincando, Porque, mas... tipo, tinha o Galopo, não tem mais. O Galopo seria O titular Wellington, nesse time. o O Nestor. O Nestor. Nestor, Caleri e Luciano. Que são 3 peças. Boas peças. E garantir que que nenhum desses se machuque, né? Porque se sai o Caio Paulista já não tem mais. Então, cara, mas como que eu garanto? Eu tenho mais expectativa que mais gente se machuque. Óbvio, eu também. Eu também, Dani. Muito mais do que volte os caras que estão machucados. Muito mais. Um monte de cirurgia. Muito assim, mais. E você não sabe tempo de recuperação. Aí ninguém. um que não ia ter cirurgia, de repente tá o Wellington, quem divulgou a cirurgia foi ele mesmo. Postou foto. Por quê? Porque o buraco negro de notícias tricolor. Você não sabe nada. O Galopo foi se tratar na Argentina. Mas no lugar dele você faria o quê? Iria pra Argentina. Também. Então. Pode falar, eu iria pra qualquer país sul-americano, menos pro CT do São Paulo. E é isso, pode ser, claramente o tema da medicina vira um problema. Daí o Casares, alienado, anuncia uma parceria com a USP. Daí o Dr. Sanches, você não sabe se ele foi demitido ou promovido, porque a matéria não explica porra nenhuma. Virou coordenador. Coordenador de transição, que pra mim é nada, sabe? Tipo, o Caio é coordenador de transição, o que o Caio faz? Nada. Pegou o computador dele do meio da empresa e levou pra aquele cantinho ali. Sabe? E ele fala assim, agora o Caio tá ali. Mas ele saiu Não, muito importante. Mas... O que ele vai fazer? Ninguém explica. Mas o Dr. Geló, eu vejo uma razão para talvez ele estar ali naquele cantinho. Imagina a multa rescisória desse cara. E aí entrou a injustiça entrou a injustiça do trabalho, a coisa acontece rápido. Milton Cruz tá lá trocando ideia para não... Pegaram o cara, deixaram ele... Eu acho, tá? Então, ninguém não tem informação nenhuma. Eu acho que pode ser isso. Que é melhor do que pagar uma bolada. Porque não tem. Mexeu com justiça do trabalho, penhora o Morumbi, fecha a arquibancada, aí ferrou. E a minha única leitura é essa, cara. Imagino eu. Eu também. Mas então, e aí? As perspectivas pro brasileiro são boas, então? Cara, a minha perspectiva, eu vou nos jogos. Claro. No espírito Deixa eu ver se saiu o grupo já, enquanto isso. Vou nos jogos no espírito de estar junto com o São Paulo pela permanência na Série A. Desde os dia 0. Eu nunca entrei num Brasileirão com tão pouca perspectiva de sucesso. Nem eu. Eu espero o pior, sabe? Saiu aí o grupo? Já saíram 2. Primeiro que eu vi aqui, o São Paulo é a cabeça de... Já saiu Tolima. Tolima é mais um adversário no grupo do São Paulo. São Paulo tá no grupo D. O Tolima é um time que eu gosto, não sei porquê. Pra comemorar o Tolima Day, que passou agora recentemente. Sim. Mas não é um time bobo, sabe? Não é um cara bobo. Não é mesmo. Bom, por enquanto temos isso, vamos falando. Mas a Sul-Americana, São Paulo deve jogar dia 5 agora, né? Estreia fora de casa. Aí depois joga na... Eu não priorizaria a Sul-Americana por nada no mundo esse ano. Mas dia 5 você não precisa priorizar ou não. Dia 5 o São Paulo só joga no Brasileiro no dia 16 contra o Botafogo. Não tô falando do dia 5, mas assim, ano passado o São Paulo poupou no Brasileiro para os desafios da Sul-Americana. Mas na primeira fase levou com o time reserva, né? Sim. Mas o que eu acho assim, vamos lá. Esse ano não dá, velho. O time reserva é bizonho. Mas é que esse ano a chance de a gente chegar na semifinal da Copa do Brasil, acho que é 0. Então a gente não vai ter a Copa do Brasil. A gente não vai ter a Copa do Brasil em algum momento. A gente vai passar raiva, vai ficar puto. Tomara que o São Paulo seja campeão. Mas eu imagino que em algum momento não vai ter Copa do Brasil. E dá pra tentar levar as duas. Sei lá, né? Não sei. Cara, esse ano, se cair na Copa do Brasil, ok. Se cair na Sul-Americana, ok. E foca no Brasileiro por 45 pontos. Pra não cair no Brasileiro, né? E é essa a realidade do ano pra mim. E eu acho isso uma vergonha. Porque
Porque o São Paulo é muito maior do que isso. Só que o São Paulo conseguiu chegar num nível, para mim, de expectativa... Zero. Eu também acho. Você espera o São Paulo fazendo uma Copa do Brasil competitiva? Tigre, o segundo adversário. Já virou um grupo difícil. Já virou grupo complicado, cara. Mas posso falar, ainda bem que a gente pegou o Tigre na Sul-Americana. Pra tirar a zica? Quem sabe? Quem sabe não era esse o problema. Eu nem consigo fazer piada mais, porque eu sei os problemas, sabe? Não é o sapo enterrado, não é o jogo do Tigre que não acabou, não é o sal grosso que tá faltando. Bom, ainda bem que esse ano passa 2, hein? É incompetente no comando, cara. É incompetente no comando. É gente muito incompetente no comando, fazendo merda e falando bonito. Ó, a galera comemorando que São Paulo pegou o Tigre aqui. Por isso, superstição. É o folclore. Beleza. Eu acho folclore. legal o folclore. É o folclore. Vamos esperar o terceiro time ou a gente vai pra live? Produção, vamos Live? pra live? Boa. Tá bom. Então vamos pra live. Então a gente comenta na live aí sobre o sorteio. No ar, ou pergunta do internauta, aquele quadro onde a gente entra aqui ao vivo na segunda e fica respondendo coisas e falando besteiras para matar o tempo, né? Lógico. É isso que a gente faz. A Karen Andrade já começou. Boa noite. Caio, é agora que vai acabar a maldição? O jogo contra o Tigre. Eu tava falando isso fora do ar aqui. Eu falei a mesma coisa. Folcloricamente, Sim. É isso, mas se você assistir o primeiro bloco, você vai ver que a maldição tá muito longe de ser o Tigre. A gente buscou aqui uma coisa boa para falar nesse período de pausa e não conseguiu. Então, assim, espero que seja só o Tigre. Espero. É que eu não acredito mais em sal grosso, no sapo enterrado, em terminar o jogo pro Tigres, em... pegar o Del Valle de volta e mostrar quem é quem, sabe? Eu acredito em incompetentes no poder. Ainda tem o Tolima no grupo, né? Que também tem uma questão afetiva. Gosto muito do Tolima. Pessoal bacana. Pessoal. O Thiago Freitas Nunes, saíram do DM, Dani? O Dani explicou aqui fora do ar que eu tava viajando a trabalho, Dani mudando de emprego, São Paulo sem jogar. Falei que eu prefiro ir no dentista do que falar do São Paulo atual hoje, que não tá fácil. É muito bom, porque tipo, eu entrei pra ver se tinha pergunta sem responder, não sei o quê. Daí tinham 2 perguntas assim, o canal acabou? Não acabou, estamos aqui, mas tipo, São Paulo não ajuda. O Pedro... Vamos fazer uma análise assim, tirando o folclore. O Pedro Marcelo Marques, Tolima, Tigre e Puerto Cabelo. Grupo chato. É um grupo chato mesmo. Esse ano, para quem não sabe, mudou o regulamento da Sul-Americana. Esse ano classificam 2. O primeiro vai direto para uma... Acho que é fase de 8ª, se eu não me engano. E o segundo colocado, ele vai cruzar com os eliminados da Libertadores. E aí vão fazer 8ª, semi... Então, é um grupo chato, mas entre os 3, o São Paulo tem a obrigação de passar. E nem espero que o São Paulo priorize a Sul-Americana. A gente estava falando aqui o que esse brasileiro tende a ser daqueles terríveis para nós, torcedores do São Paulo. Eu, Daniel, não tenho nenhuma expectativa São Paulo ganhar nenhum título esse ano. Pra mim... Eu falei, cada vitória é um título esse 45 ano. Pontos no Brasileiro, o ano tá pago. Porque eu não confio nesse elenco, não confio nessa direção. Acho que é muita tranqueira junto e o pouco talento tá machucado. Sabe? Também acho. Ô, Dani, o Everton Alves quer saber, o Rogério continua? Acho que continua. Cara, vou colocar um cenário aqui, tá? Eu repito, eu espero que aconteça tudo diferente do que eu tô falando aqui. Se São Paulo perder do Botafogo fora, que tem chance. Da estreia do Brasileiro. Aí o São Paulo tem em casa, o segundo jogo é relativamente, eu não me lembro agora, que é um empate em casa e pede o terceiro fora, você acha que o Rogério continua? Não, cai. Então, e por que não troca agora no período de pausa? Porque ele é um bom escudo nesse momento em que está o salário atrasado, em que o balanço
só vai ser bom por coisas que os caras não têm mérito, porque eles não reduziram despesa porra nenhuma, aumentaram despesa e eles precisam colocar o holofote na discussão fica Rogério, sai Rogério, para esquecerem dele. O Rogério é o mal conveniente. Indo bem é o Rogério protegendo e todo mundo está feliz, indo mal a culpa é do Rogério e eles estão felizes. Essa é a equação. E você ainda tem o discurso conveniente de aqui no São Paulo somos profissionais e prezamos pela continuidade. O Matheus Neves, alguém lembra de um começo de ano tão complicado quanto esse? Não. E o pior não é só o começo, é a perspectiva pro final do ano. Porque o São Paulo outro dia teve um ano aí que não se classificou, mas tinha uma perspectiva, vinham jogadores. Agora, puta, eu não tenho perspectiva nenhuma. Eu tô preocupadíssimo mesmo. Caio... São 10 ou 9 com o Raí Ramos aí. Em qual você confia? Nenhum. Vocês que estão vendo na live aqui, ó, tem 10 reforços no ano. Em qual dos 10 você confia? Fala assim, esse cara eu confio. Esse cara aqui vai me dar 3 pontos, pelo menos 2 jogos no Brasileiro. Não tem um maluco. Tem 10 caras novos e nenhum é jogador de 3 pontos. Nenhum, zero. Concordo. Alguém perguntou aqui e eu não acho quem foi. Aqui, o Eduardo Martins. Qual o esquema tático? Porque estão dizendo que o Rogério escalou com 3 zagueiros, que não se sabe, né? O treino secreto do FBI e da CIA, porque vai mudar muito no ano do São Paulo. Qual é o seu esquema tático ideal, Dani? Cara, com os jogadores disponíveis, acho que 3 zagueiros é uma boa opção, porque você tem bons zagueiros no elenco. Então, ocupar 3 vagas com 3 bons jogadores faz sentido. Você olha ao meio campo e fala assim, puta, eu vou jogar no 4-4-2. Você não tem criação. Você não tem. Quem que é o criador que você tem? Então, tipo, eu vou jogar com 3 zagueiros, jogar os alas, que são meia boca, sabe? Então, assim, eu acho que 3 zagueiros faz sentido, porque o São Paulo tem problemas defensivos e porque o São Paulo tem 3 bons zagueiros para colocar em campo. 4. Diferente, 4 bons zagueiros. Não, 4 não, 3. Eu não acho o Alan Franco bom zagueiro, tá ligado? Por isso, tira o Alan Franco e põe o Beiral. Isso, acho que o Diego, o Arboleda e tal. Mas eu vejo muita falta de talento nesse elenco do São Paulo. E daí você tem que pôr o time combativo. E o 3 zagueiros para um time combativo faz mais sentido. Joga por uma bola, joga fechado, melhora a defesa, sabe? Mas não é o esquema que o Rogério gosta, não é o esquema que o Rogério sabe jogar, sabe? Sei. Isso que me preocupa. O Fabiano Camargo, ele fala do balanço. O balanço no azul é realmente positivo ou está maquiado pela venda? A gente falou muito disso no primeiro bloco. Não deixa de ser uma boa notícia, mas a forma como ela está exposta é para chamar todo mundo de idiota. Mas é uma boa notícia o São Paulo fechar no azul. Não dá para falar que não. Mas da forma como está sendo construída é uma vergonha. Mas, cara, assim... Se não fosse a venda do Antony e do Casimiro, que o Casares, o Belmonte e a direção atual não tem mérito nenhum nessas 2 vendas, não seria nada, né? Não teria redução de nada, não teve um trabalho sério que justificasse elogio. Não dá nem para falar que é o algoritmo, hein? São 3 perguntas na sequência sobre o mesmo tema. Marco Antônio Fernandes, o Felipe Souza e o Everton Alves. Em resumo, os 3 querem saber se o Rogério perdeu o elenco e se a gente acha que o elenco vai correr pelo Rogério. Acho que perdeu o elenco. Acho que o caso do Marcos Paulo é muito mais grave do que o que vazou. Acho que o elenco ficou assustado com o que aconteceu. E eu acho que o Rogério só não caiu naquela semana porque ele é muito conveniente para a direção. Essa é a minha avaliação. Se vai dar liga, se o time vai correr por ele, se vai conseguir passar uma borracha nisso tudo, a gente vai descobrir junto semana que vem, com a postura do time em campo. Mas achar que os caras gostam do Rogério é muita ilusão de falta de bastidor, assim. Eu acho que o clima lá é uma bosta, mesmo assim. O Sérgio Henrique, qual a solução para o São Paulo olhando o momento atual? Cara, minha primeira mudança seria na diretoria de futebol.
que passa por uma gestão de crise, por olhar contratações melhores, por de entender que pagar salário em dia é básico, não mérito. Imagina se seu chefe, qualquer um de vocês que está na live aqui, se o seu chefe comemorasse atrasar pouco o seu salário. Esse é o nível da competência da direção do São Paulo atual. Achar normal, não, atrasar vencimento é normal, mas estamos trabalhando muito arduamente para atrasar o menos possível. E daí, quando eu atraso pouco, eu te pago uma parcela do que eu te devo, eu falo isso como se eu fosse foda, sabe? Assim, nossa, acabamos de pagar mais uma parcela dos vencimentos atrasados. Assim, grande merda. Caralho, não sério, fez mais que maluco? obrigação, né? Puta, você tá voando. O Júnior Bastos, Caio, se o Ceni cair, quem vem? Não sei. Não sei. Espero que não seja o Dorival. Só deixando registrado desde sempre. O Clenilson Cruz Isaac, ele faz uma pergunta que eu vou responder. E a gente esqueceu de falar nisso da entrevista do Casares. Ele fala... E aquela história de ser comprado por um empresário árabe? É óbvio que é mais uma das histórias que foi ventilada aí para dar uma amenizada na crise. Mas... Você viu a entrevista, a gente comentou aqui no primeiro bloco do Casares, e ele fala sobre sanar as dívidas, sobre reduzir, e pela primeira vez na vida ele falou publicamente, porque eu não quero entregar o São Paulo para qualquer empresário a preço de banana. Ele nunca tinha sinalizado interesse nesse tipo de coisa. Isso para mim, de toda a entrevista que a gente falou aqui do Hernan, eu esqueci de comentar sobre isso. Eu não absorvo nada daquele discurso, só que ele, pela primeira vez, jogou no ar essa possibilidade de entregar o São Paulo na mão de um empresário. E eu não sei, né? Lucas Lima, Dani, fala do DM do São Paulo. Cara, o que eu vou falar do DM do São Paulo? Agora tem uma parceria com a USP. Agora o Refis é Plus. Parece que tem 5 novas cordas de pular, por isso que é Plus. Antes eram só 2, agora são 7. O pessoal tá pulando corda 7 ao mesmo tempo, antes tinha uma fila, sabe? E daí isso credenciou para chamar de Refis Plus. Antes o Dr. Gelol era chefe geral, agora ele é chefe da transição, que ninguém sabe o que é. Então o DM do São Paulo, ele resume o São Paulo. Ninguém entende e dá tudo errado. Não tem transparência nenhuma e o resultado é bizarro. É isso. É um mundinho que resume o todo. Hoje tá um monte de pergunta boa, pessoal. Tô gostando. Eu vou já falar, porque o Lucas Domini, ele pergunta pra mim: Caio, critico muito a diretoria do São Paulo e acho que todos os responsáveis e sem profissionalismo. Mas com o dinheiro que temos, dava pra fazer um time muito melhor? Dava, cara. Dava. Se a gente pôr na conta aqui... Se a gente puser na conta aqui que o Orejuela custou 13 milhões por 50% do passe, já foi dispensado. Se a gente pensar que o Éder... quer ser dispensado. Que o Éder, ano passado, ganhava 700 mil reais e esse ano tá ganhando 35 no Criciúma. Que pagou 40 milhões no Galopos, que o Rogério não pediu e que hoje se mostrou uma boa contratação, mas para 40 milhões... que trouxe o Alan Franco, que a gente estava aqui criticando, pagando 14. Então o São Paulo, essa história não tem, o São Paulo gastou nesse elenco quase 100 milhões. Nesses jogadores que estão no elenco, quase 100 milhões. Para você ter um parâmetro, o Vasco gastou 80 no time deles. E eu acho que hoje o Vasco é melhor que o São Paulo. Então acho que dá para fazer mais com menos, cara. Completando a resposta do Caio com uma coisa simples, assim. São Paulo paga 450 mil reais pro Daniel Alves. Fora isso. Tá na folha. Paga mais de 300 mil por Orejuela, mais de 400 mil por Rafinha, mais de 250 mil por Igor Vinícius. Ainda tem Moreira, Natan e agora trouxe o Raí Ramos. Em folha, contando Daniel Alves, são 7 laterais direitos na folha do mês. Se puxar tem mais aí. Então, beleza. Deve ter até o Wilsinho recebendo. Você paga mais de 2 milhões de reais de folha de lateral direito. Em quem você confia para lateral direita hoje? Cara, eu confio no que tá machucado, no Igor Vinícius. Eu gosto do futebol dele. Então, mas
que é longe de ser uma unanimidade. É. Eu também gosto. Fato. Tá com pubalgia, você não sabe quando volta, porque é uma incógnita. Que opera, depois né? de E você não sei sabe o nem quê. se vai ser operado ou não. Acho Mas que já assim, foi, né? Não foi? você tem 2 milhões de folha para jogar o Igor Vinícius sem um reserva confiável, sabe? Então, dava para fazer melhor? Dava. Fora o que gastou nas contratações, né? Só no Orejuela foram 13. Fora a folha, né? Isso. Dá pra fazer Um melhor. mês e tal. É isso. O João, ele pergunta que história é essa dos empréstimos? Cara, eu acho importante responder, porque tem vários pontos aí que a gente critica e tal, mas que são importantes de esclarecer. Um deles, cara, os empréstimos todos, eles já estavam considerados no orçamento do São Paulo. E existe uma questão que não sei se é o caso, porque o São Paulo, se você não sabe nada, que é tudo meio turbulento, de você mudar o perfil da dívida. Tem dívidas que vão ser para a semana que vem, para o próximo mês ou para o final do ano, que se você não pagar, por exemplo, se for uma dívida que está na FIFA, a história que estão falando do Maldonado, se o São Paulo não paga, o São Paulo fica proibido de contratar por tanta janela. Então tem uma questão de mudar o perfil da dívida, de dívida para curto prazo, para uma dívida que você vai pagar ao longo do prazo. Isso não necessariamente é ruim. O que é ruim nessa história toda, que as dívidas, os empréstimos, eles vão para aprovação do conselho depois de já realizado. Então isso que vazou na semana passada, não é que o São Paulo pediu autorização para fazer um empréstimo. O São Paulo já fez todos esses empréstimos, só chega para o conselho aprovar uma coisa que já está feita. Se o conselho falar não aprovo, já não tem mais o que fazer. Então o empréstimo em si não necessariamente é ruim. O problema é que a gente não tem controle nenhum desses empréstimos, a gente não sabe se está mudando ou não o perfil da dívida. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja, pode ser que esteja indo para a privada do time de futsal, não sabemos, ninguém sabe nada. Então o problema não são os empréstimos, é a forma como tudo é conduzido no São Paulo. O Conselho de São Paulo é uma entidade figurativa. Exato. Né? Você aprova algo que não tem poder de veto, sabe? Ó, tá aqui para você aprovar. Mas assim, se eu reprovar, muda o quê? Nada, já foi. Só que 80% do Conselho apoia o Casares incondicionalmente, sabe? É aparelhado. Vocês poderiam trazer o Dr. Rodrigo Monteiro Castro no canal para falar a SAF? Ele tem um projeto muito bom para o São Paulo. O Roberto Cerruti. Tudo que ele tem para falar já falou em outros canais. Tipo, assistam outros canais que entrevistaram ele, porque senão fica um programa exatamente igual que o Bandana já fez, por exemplo. E eu prefiro que vocês assistam o que o Bandana fez e que gerou esse conteúdo, e é muito interessante mesmo como dica, do que trazer o cara aqui para fazer um programa que vai ser idêntico e não vai trazer nada de novo. Ele vai apresentar o mesmo projeto e falar as mesmas coisas. Então a gente prefere ter coisas inéditas e produzir coisas que a gente acredita do que ficar repetindo ou requentando coisas que alguém já fez. O conteúdo do Rodrigo é muito interessante. Eu assisti o programa na íntegra do Bandana e recomendo que quem não viu veja. Mas trazer ele aqui para fazer um programa igual só porque é no resenha não faz sentido. Ô Dani, o Pedro Melo quer saber como você avalia o departamento de marketing do São Paulo. Uma bosta. Que melhorou a arrecadação com marketing, Uma né? bosta. Fala um pouco mais. Cara, é o departamento que bebe da água do Casares. Então, tipo, eu faço um lançamento do sócio torcedor. E o nosso torcedor tá uma porcaria. E em 3 meses ele tá sucateado. Né? Eu falo do... Tudo é meio assim. Agora eu vou fazer licenciamento. Agora eu vou fazer. E as histórias são... o sportingbet.io é o maior patrocínio da história. Daí você vai investigar, não é bem assim. O sócio torcedor vai ficar super bom. Daí quando você vai ver, não é bem assim. O refis não sei o que, o equipamento então, assim, não sei o que lá. A grande questão é, eles entraram com arrecadação muito baixa e pandemia. Então a régua era aqui embaixo. Era muito fraco. E daí você trouxe para cá. Só que esse nível que está aqui, ele não é bom. Ele não demonstra que você fez um grande trabalho. Ele demonstra que você fez algo razoável e saiu de um patamar grotesco. Então você era grotesco, agora você é ruim. Só que você é ruim e vende para a torcida como se você fosse o melhor. E é mentira. Tipo, é ruim. O sócio torcedor é ruim, anda de lado. O estádio está enchendo e o sócio torcedor não evolui, porque o programa é mal feito. O sócio torcedor é irrelevante para quem está longe.
a comunicação do São Paulo, ela é pautada em mostrar o Belmonte e o Casares como protagonista. Então, todo o conteúdo que passa pela comunicação tem a missão de vender dirigente. Tudo piorou, sabe? Tem pouco conceito, conta pouca história, os programas são ruins, só que eles são vendidos como uma coisa boa. Então, a embalagem é bonita e o recheio é uma bosta. Eu acho uma bosta. Concordo. A última pergunta aqui que a produção tá... Porque a gente estourou no primeiro bloco, a gente ficou muito tempo sem falar, então assistam amanhã. Não vamos nem fazer a exclusiva, porque tem muito conteúdo já pra galera ver amanhã. Não vamos ficar falando? Não, que eu tô morrendo de fome, eu não jantei. Tá bom. O Dani... Eu tô com fome também. O Dancro, ele fala: Caio e Dani, essa é uma pergunta boa pra responder objetivamente. O São Paulo pode fazer muito mais com esses mesmos jogadores? Não. Ou seja, você acha que o Rogério tem condições de fazer muito mais? Entendi. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Você acha que dá pra fazer muito mais? Quais são os mesmos jogadores? Porque eu tenho um elenco do São Paulo com os 16 contundidos. O problema dá pra fazer que muito tudo mais, no São né? Paulo tem um porquê, um senão atrás. Esse Então, é o problema. tipo, você não vai ter Ferrarese pro ano, você não vai ter Galopo pro ano. Eles estão nessa conta ou não? Não. Hã? Não. Então eu acho que assim, o elenco que tem na mão hoje, disponível. eu acho uma bosta. Acho ruim. Porque tá sem Ferrarese, tá sem Galopo. Vamos contar Tá o Caleri. sem Igor Vinícius, tá sem Rafinha. O Igor Vinícius tá sem Caleri. O Caleri não tá jogando. Meu não titular sei nem no se o começo do Igor Vinícius Brasileiro. volta. Você sabe se o Caleri vai operar ou não? Não. Eu também não. Não, e... Você sabe quando o Caleri volta? O Belmonte falou que ele voltava pro primeiro jogo da Sul-Americana. Só que tem um detalhe, ele tá expulso, né? Alguém até mandou aí. Ele não joga, né? Mas é que pra mim a questão é, o time disponível hoje tem um monte de lesionado que eu não sei quando volta. Tipo, Pedrinho lá, treinou hoje. Aliás, fala sobre isso, vai, porque a gente não pode falar. Não pode não falar, eu quero dizer. Treinou hoje. O que normal. que você faria? O quê? Com o Pedrinho. Cara, o cara tá sendo acusado de um crime. E o que o pessoal do GE lá comentou é que ele só está treinando, que não deve ser usado enquanto continuar a investigação. Então, se é isso aí. Você sabe, não tem versão oficial? Lê o do João aí, só que mandou um superchat pra gente. Chegou aí agora, já falaram sobre o balanço que foi liberado? Cara, foi liberado naquelas, né? Tem a matéria sobre o balanço. É que tá sendo agora, né, na reunião do conselho. Ele tá sendo mostrado agora na reunião do conselho, a reunião não tá sendo transmitida, então não foi liberado ainda. Dá para analisar o balanço depois que sair. E daí a matéria sobre o conselho é até caricata, porque tem uma parte lá que dá a entender que o Casares teve participação ativa na venda do Antony entre o Ajax e o Manchester, sabe? Esse é o nível de mitomania da história. Mas, voltando para a pergunta, eu acho que o Rogério faz um trabalho ruim. Concordo. Com um elenco muito ruim. Ou seja, dava para ser melhor. Não sei se dava, porque eu acho bem ruim, então eu não consigo pesar, sabe? Mas eu acho que na ilusão, assim, assim, talvez o Luciano pudesse estar jogando melhor no ataque, segundo atacante. Mas, Boa. Beleza, pessoal, estamos de volta, agradece todo mundo pela participação. Amanhã 7h30 no YouTube, bastante coisa a gente falou. E agora voltaremos, né? Porque semana que vem já tem jogo. Semana que vem estaremos aqui de novo. Beleza. Valeu. Resenha Tricolor vai chegando ao fim. Obrigado a você que nos assiste. Gostou? Dá um like, comenta aí pra gente. Meu abraço de hoje vai pro Nil, meu irmão. Fez aniversário essa semana. Parabéns, Nil. Vai ser pai logo mais. Parabéns de novo, então, Nil. Meu abraço é dele. Dani, você queria mandar um abraço importante? Tem um abraço importante. Um abraço pro Bandana e pra esposa do Bandana, a Vives. Tardio, porque a gente não gravou essa semana, mas toda a solidariedade a eles pelo que eles viveram. Acho que injusto, um fake, tem 200 justificativas que eu não vou entrar no mérito, mas o meu abraço é para eles, que eles fiquem bem, que eles sofram um pouco e que eles consigam passar por isso da melhor forma possível, sem deixar que isso abale eles, porque não merece. Beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu.